Saudação em Cristo Jesus. A paz do Senhor seja na sua vida e que o Senhor nos ajude na compreensão dessa carta tão profunda, essa carta teológica, doutrinária, a carta aos Romanos. A carta aos Romanos é a carta que tem mais densidade teológica, mais profundidade teológica, e é uma carta que Paulo escreveu para a igreja em Roma, né, com o intuito de dar consistência teológica e doutrinária numa região que era o ponto nevrálgico, né, o ponto central do império, né, por onde todos os povos passavam, todas as informações tanto chegavam quanto saíam, né, havia grande influência de correntes filosóficas e religiosas, né? Porque tudo ia para Roma, né? Então Paulo teve uma preocupação muito grande, né, com essa igreja e de dar a ela, né, subsídios, né, para que ela pudesse criar um alicerce doutrinário, né, e se manter ali estável, se manter firme na fé. E, aliás, fé é o ponto central dessa carta, né? Essa carta é uma carta que ela transcende a sua época na questão da influência, né? Essa é uma carta que influenciou a vida de homens, personalidades importantes na história, e é a carta que acaba sendo conhecida como a Carta da Reforma, porque é nela que o Lutero vai encontrar os subsídios mais importantes, mais relevantes, né, para a construção das suas famosas teses, né, e que levaram à mudança, né, dos rumos da igreja e, por que não dizer, né, de toda a civilização. Então essa carta é uma carta de grande relevância, né, do ponto de vista espiritual, do ponto de vista teológico, doutrinário e do ponto de vista histórico. Essa é uma carta que ela é relevante, né, para a civilização como um todo, né, de todas as épocas. Ela é uma carta que vai criar paradigmas, essa é uma carta que ela vai criar uma nova época, uma nova mentalidade, né? Ela vai produzir isso, né? Então, essa é uma carta bem viva, né? Uma carta muito poderosa, e eu tenho certeza que nós vamos nos deliciar e nos enriquecer com todas as preciosidades que nela vamos encontrar ao longo desse rápido estudo que vamos fazer sobre a introdução à Carta aos Romanos. Vamos começar o nosso estudo, né, ouvindo a própria carta, né? Nada melhor do que a própria carta para falar de si mesmo. E nós estamos aqui usando os textos aqui da Bíblia Online, né, que é gratuita, está na internet, que é uma bênção, né? Então, a introdução da carta de Paulo, né, ele já inicia, né, reivindicando a sua autoria. Então ele diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. A autoria aqui ela fica muito clara, né, não tem dúvida, né? Depois nós vamos ver aqui alguns homens da patrística também confirmaram essa autoria, né, da carta paulina, né? Então diz Paulo, servo de Jesus Cristo. Pronto, aí está a autoria da carta. E por que nós estamos falando sobre essa questão, né? Simplesmente porque há uma passagem da Bíblia em que um homem chamado Tércio diz que escreve essa carta. Você pode reparar aqui no capítulo 16 dessa mesma carta, né, no verso 22, está escrito: Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Essa controvérsia, né, porque a carta inicia dizendo que Paulo era o autor, como nós já vimos, né? E agora no verso 22 do capítulo 16 diz: Eu, Tércio, que esta carta escrevi. Na época era muito comum, né, usar-se os serviços de escritores chamados amanuenses.
para fazer este papel. Em outra oportunidade, Paulo escreve que escrevia com grandes letras. Alguns historiadores, né, a partir daí, criaram uma tese de que Paulo tivesse algum problema na visão, que ele talvez não conseguisse enxergar bem, principalmente de perto, né? E porque ele não conseguia enxergar bem, então ele empregava, né? Ele usava o serviço desses amanuenses, né? No caso aí de Técio. Mas durante a carta e também o estilo literário, né? Muito compatível com as outras cartas que Paulo escreveu e há testemunho histórico, etc. Né? Depois nós vamos ver alguns mais adiante, né, que demonstram que Paulo é o escritor realmente, que Técio era apenas um amanuense. Essa é uma questão que é pacífica do ponto de vista histórico. Né? Todos concordam que ele era apenas um escritor, um amanuense. Voltando aqui ao capítulo 1, então nós vamos ver que Paulo reivindica a autoria, né? E aí ele começa a falar sobre o Senhor, né? Então ele está falando, olha, eu fui separado, né? Eu sou servo de Jesus Cristo, fui separado por ele, né? Ele que o prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras, no Antigo Testamento, né? Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus. Então Paulo está fazendo aqui agora, nessa introdução à carta, né? Uma teologia sobre a origem do Senhor Jesus, né? Então ele diz que recebemos a graça, o apostolado, né, para a obediência, e da fé entre todas as gentes pelo seu nome. Aí Paulo também está tratando da questão da universalidade da salvação, né? Diferentemente do que acontecia na interpretação do Antigo Testamento, em que os judeus se achavam a exclusividade, né, na exclusividade da salvação, se bem que nunca foi assim. Nós tivemos várias pessoas gentílicas, né, que foram salvas no Antigo Testamento, né? Basta ver a avó de Davi, que era uma moabita, né? Mas aqui Paulo está justamente já defendendo essa posição. Mais adiante na carta ele vai fortalecer essa ideia, né? E ele, inclusive, está falando isso porque os romanos são gentios, né? Ele fala, entre os quais, né, também sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo, a todos que estáis em Roma, né? Então, essa é uma carta dirigida a Roma, e aí nós temos, logo no início da carta, né, qual era o destino dessa carta. Né? O destinatário dessa carta era Roma, né? Eram os servos de Deus, amados de Deus. Né? Então, aí na introdução já fica bem claro, né? Paulo é o autor, já fica mais ou menos esclarecido, né, qual é a ideia da carta, né, que é afirmar não só a origem judaica do Senhor Jesus, como também que a sua morte era uma morte para alcance universal, para a salvação de todos os. Também é algo muito relevante, né, que precisa ser enfatizado sempre que se debruça sobre a carta aos Romanos, né, é que Paulo já começa a delinear aí a estrutura, né, mesmo na introdução, embora esteja ainda na introdução, né, mas Paulo já começa a dar um norte, a dar um rumo, né, para a sua carta. Então, e Paulo vai fazer assim o tempo todo, né? E aí, a partir do verso 17, quando ele diz, nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Paulo aqui está delineando, né, o que seria, né, o norte da sua carta. Né? Embora algumas questões relevantes, a salvação dos gentios, né,
o não abandono dos judeus, os judeus ainda fazem parte, né? Embora os gentios estejam incluídos, né? Paulo depois vai tratar lá no capítulo 9, né? Que ainda os judeus, né, não deixam de ser o povo escolhido. Mas Paulo vai dar um norte a essa carta, e o norte é a fé. A fé é a questão mais relevante, mais importante, e esse é o verso-chave de toda a carta, né? Nele se descobre a justiça de Deus, nele é Cristo, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Este verso é o verso que vai mudar, por exemplo, a vida de Santo Agostinho, né? A conversão de Agostinho, né, se dá a partir da compreensão da carta aos Romanos. Ela teve uma influência decisiva na vida de Santo Agostinho. Essa questão da fé foi justamente esse verso que nós acabamos de ler, né, o verso 17 do capítulo 1. E por incrível que pareça, né, e não é assim, não é incrível também, né? Não é por apenas uma coincidência, né? Mas a descoberta da justificação pela fé do pecador por meio da graça, né? Lutero alcançou através também dessa carta, e esse verso, né, foi o verso que deu o insight, né, que deu o start para que toda a reforma protestante fosse construída. Vamos dizer que o alicerce, né? O alicerce não seria só esse verso, mas esse verso foi o insight, mas a carta aos Romanos, né, ela acaba sendo uma carta de fundamento da reforma protestante. O justo viverá pela fé, né? O justo, ele é justificado pela fé. O homem é justificado pela fé, pela graça, sois salvos, né, mediante a fé. Tudo isso é Romanos, né? E é interessante porque Agostinho, ele funda, né, ele dá início, né, ao que seria a ordem agostiniana, né, dos monges agostinianos, né, toda a inspiração na vida de Santo Agostinho. E Lutero era um monge agostiniano, né? Então, certamente, Lutero se debruçou, né, sobre todos aqueles textos escritos por Santo Agostinho, né, e dali, então, ele recebeu, né, a iluminação através, principalmente, dessa carta maravilhosa, né? Então, tanto a conversão de Santo Agostinho, a conversão dele, né, se dá a partir da leitura deste versículo, né? Agostinho era um homem muito inteligente, era um homem muito ilustrado, né? Agostinho é tido como um teólogo e um filósofo também, né? E a igreja o tem como um teólogo, a filosofia o tem como um filósofo, né? Ele é um homem de grande relevância, né, no conhecimento universal, não só teológico e não só cristão. Ele é reverenciado, né, mesmo fora do ambiente cristão, do ambiente evangélico. Mas Santo Agostinho vai influenciar a sua geração, ele é o expoente maior, a estrela maior, de maior grandeza dentro da patrística, que é um período que se dá entre o segundo século, que é o século pós-apóstolos, né? Quando os apóstolos já tinham morrido. Então inicia-se um período que é conhecido na história, que vai até o século VI, século VII, né? Que é chamado de patrística, ou seja, o período dos pais da igreja, né? E Agostinho, que é do quarto século, né, ele é tido como o maior expoente, né, e é considerado por alguns, né, o maior teólogo da história da igreja. Algumas coisas de Agostinho hoje não são recepcionadas, né, mas é compreensível, né, porque ele estava construindo, né, ele estava produzindo o alicerce da fé, né? Mas é considerado um teólogo de maior grandeza, né? De maior relevância e, por muitos, o mais importante
teólogo, né, de toda a história da igreja, né? Levando em consideração que os apóstolos, mais do que a teologia, eles estavam fornecendo princípios, né? E que a teologia é a compreensão e a interpretação desses princípios, né? Então, aquilo que vem pós-apostólico, pós o período apostólico, que são os pais da igreja, nós temos em Agostinho, né? Esse maior expoente. E depois Lutero, como se desse continuidade, né, à interpretação que Agostinho fez da carta aos Romanos, né, recebe também a sua influência e vai construir aquilo que nós conhecemos hoje como a Reforma Protestante, né, que mudou o mundo. Né? Para você ter uma ideia da importância da Reforma, Lutero ele traduziu uma Bíblia para a língua alemã. Só que não existia uma língua alemã, eram diversas, né? Então ele criou praticamente um idioma. A partir do momento em que ele produziu uma Bíblia, né? Então toda a língua alemã ela se deriva dessa estrutura, né? Da versão bíblica produzida por Lutero. Então a Carta aos Romanos ela vai produzir a reforma, a reforma vai transformar a Alemanha e a partir daí vai transformar o mundo inteiro. Né? E nós temos nação, como por exemplo os Estados Unidos, que hoje é a nação mais poderosa, mais rica e mais influente do mundo, né? Que tem como base da sua construção protestantes, que principalmente puritanos, né, que foram muitos até foragidos, né, que saíram da Europa e foram para a América, né, e em busca de oportunidades, etc. Então, os professores da América ainda colônia, né, e da América que foi construída, né, eles tinham como livro de cabeceira a Bíblia Sagrada, né? Tudo isso graças à Reforma Protestante e tudo isso graças à influência, né, da Carta aos Romanos que teve na vida de Martinho Lutero. É muito interessante, né, quando nós podemos entender a história, né, e ver a influência que alguns textos bíblicos, né, eles têm no caminho, né, na construção dessa civilização. Hoje nós temos um mundo ocidental, né, que deve todos os seus valores maiores, né, os seus princípios, inclusive de liberdade e tudo, né, a homens que tinham, né, um caráter, né, construído a partir da doutrina bíblica. Algo também importante que devemos à Carta aos Romanos, né, é a influência que ela teve na vida de Kaubach. Kaubach, ele é um teólogo que foi chamado de neo-ortodoxo, embora ele não gostasse muito dessa expressão, né? E ele escreveu esse livro chamado Carta aos Romanos a partir de uma série de cartas que ele foi escrevendo para seus amigos, né? Sobre a interpretação que tinha a Carta aos Romanos. E esse livro, né, é provavelmente o livro apologético mais poderoso em relação ao liberalismo teológico. Ele desfere um golpe fatal no liberalismo teológico, né, segundo a interpretação dos mais eruditos teólogos, né, do século XX principalmente, né. Então, o Kaubach, ele também fortemente influenciado pela Carta aos Romanos, né, vem construir um grande muro de proteção à doutrina teológica ortodoxa. Voltando um pouco na questão da autoria, né, eu tinha prometido que eu diria sobre algumas comprovações de personalidades históricas, né, mas já nos primeiros séculos, que eram os séculos são mais importantes para testificar, né? Porque estão mais próximos ali.
Então nós temos Policarpo, que foi bispo de Esmirna, foi discípulo do apóstolo João, ele concordava com a autoria. Irineu, né? Orígenes, Clemente de Alexandria, Tertuliano, enfim, os pais da igreja, né, de um modo geral, e o próprio Santo Agostinho, né? Todos eles concordaram com Paulo sendo o autor da Epístola aos Romanos, né? Então, essa é uma questão que não há problema, né? Mesmo entre as diversas correntes teológicas, né, não há problema quanto à autoria, né, dessa carta. Provavelmente, né, ela foi escrita entre 55 e 59 depois de Cristo. Paulo estava em Corinto, alguns acham até que foi durante a primavera, né? Foi antes dele ir a Jerusalém, então foi antes dele ir preso, ele foi à festa de Pentecostes, que aí já ficava ou no final da primavera ou no início do verão, né? E essa é uma carta que provavelmente, né, ele estava falando também sobre as questões missionárias, porque ele menciona a Espanha, né, o seu desejo de ir à Espanha. No capítulo 15, ele fala que não quer mais se demorar em alguns lugares, onde ele já está há muito tempo, né? E que ele desejava ir até Roma. Ele não conhecia ainda aquela igreja de Roma, não foi Paulo quem implantou aquela igreja, não foi Paulo quem fundou, né? No verso 24 do capítulo 15, ele diz que quando partir para Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei. Então ele tensionava ir à Espanha, passaria por Roma, né? Então, essa carta era uma carta preparatória, né? Provavelmente a ideia de Paulo era, a chegar a Roma, poder explicar aquilo com mais detalhes, né? Mas ele escreve para que as pessoas já possam ir tomando intimidade, né, com essa importante carta teológica e doutrinária, né? Então aqui ele diz que está indo, né, ó, agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos, no verso 25, né, do capítulo 15, né? Então ele vai para Jerusalém, né? E em Jerusalém nós sabemos, ele é preso, etc, né? Mas enfim, só os detalhes, né? É uma carta que mostra também a sua vocação missionária, né? Paulo, ele estava sempre em movimento, né? Porque era o chamado dele, principalmente em relação, né, aos gentios, né? E então aí tem uma característica interessante, né? Que ele fala que, olha, eu vou para a Espanha, mas antes eu vou passar aí. Então é uma carta que tem essas revelações missionárias também. Toda carta aos Romanos é pautada sempre na questão da fé, né? Então a justificação dos pecadores é tratada, a santificação desses pecadores, né? A glorificação dos santificados, né? Tudo isso pela fé e pelo poder de Deus, né? E nisso nós temos como palavras-chave, né? Nós temos a justiça, a fé, a justificação, a lei e a graça de Deus. Então essas são as palavras-chave, né? Palavras-chave para entendermos, né? Para compreendermos a disposição do apóstolo Paulo para explicar a grande doutrina da fé, a grande doutrina da justificação e tudo aquilo que foi o arcabouço, né, vamos dizer assim, da obra da cruz. Justiça, fé, justificação, lei e graça, né? Então Paulo está colocando como que uma coisa vai complementando a outra, né, uma se sobrepondo à outra, e aquilo que vai permanecendo, né? Ele fala bastante sobre essa contraposição entre a lei e a graça na obra de Romanos, da dependência que o homem tem da graça para se sobrepor à lei, o cumprimento da lei pela justificação, na justiça de Cristo na cruz do Calvário, né? E tudo isso que é recepcionado pela fé.
Então, a fé é o ponto principal dessa carta, porque não há justificação sem fé, não há ação da graça sem fé, né? Pela graça sois salvos mediante a fé, né? Ele fala isso também na Epístola aos Efésios. Então, a fé é que justifica o homem é justificado pela fé, né? Então, isso já vem, inclusive, do Antigo Testamento, né? Porque Abraão foi justificado pela fé. Então, é muito importante, né, essas questões todas que vão nos fazendo compreender a profundidade teológica da carta aos Romanos. Nós poderíamos dividir essa carta, né, sobre três aspectos, né, em que a primeira parte seria a parte doutrinária, né? Então, do capítulo 1 ao 8, Paulo desenvolve o argumento da justificação pela fé. O primeiro capítulo é introdutório, né? Mas sempre ele trabalhando a questão pela fé. Alguns poderiam também trabalhar isso, né, sobre o aspecto antropológico, né? Ou seja, esses capítulos, especialmente do capítulo 5 até o capítulo 8, né? Paulo está falando sobre a questão da humanidade, né? Então, Paulo está falando um pouco sobre o primeiro Adão e o segundo Adão, né? Colocando o crente, né, de frente à realidade espiritual, porque isso acontece conosco, né? Porque nós temos o velho homem em contraponto ao novo homem, né? Assim como Adão tem em Cristo o seu contraponto, né? Cristo é o novo Adão, é o último Adão, né? Então, o primeiro Adão é aquele que foi rejeitado e o segundo Adão é aquele que é reescolhido, é recepcionado, né? Conosco acontece a mesma coisa. Nós temos um velho homem que é rejeitado por Deus e nós temos um novo homem, né, que é recepcionado, a nova vida em Cristo, né? Precisamos sempre ficarmos atentos a isso, né? Deus sempre recepciona aquilo que é novo, a novidade de vida, né? O novo homem, aquele que nasceu de novo, né? Então, às vezes queremos pautar a nossa relação com o Senhor, né, sobre aspectos que desenvolvemos na vida anterior àquela de conhecer a Cristo, antes de nascer de novo. Mas não é isso que o Senhor quer. Normalmente as pessoas chegam à igreja cheias de ideias, né? Ideias do velho homem. E aí não compreendem, né? Porque às vezes acham que o processo está demorando demais, né? Eu quero contribuir, eu quero ajudar, mas o pastor parece que está me colocando de escanteio, né? Não é isso, é porque primeiro precisa de amadurecimento do novo homem para ele se sobrepor ao velho homem, né? Porque o novo homem é como um bebezinho, né? E essa analogia biológica, né, é feita na própria Bíblia. O próprio apóstolo Paulo faz essa analogia muito bem na carta aos Coríntios, né? Paulo diz para os Coríntios: vocês ainda são crianças, ainda estão tomando leite, né? Então é necessário um período de amadurecimento do novo homem para ele se fortalecer e aí se sobrepor ao velho homem, né? Então, do capítulo 5 ao capítulo do capítulo 5 ao capítulo 8, Paulo está falando justamente, né, é, desse contraponto, né? Então, o primeiro Adão foi vencido pelo pecado, né? E o segundo Adão, ele não somente vence o pecado, mas ele vence o mundo, né? Ele vence a natureza, ele vence o mundo, a velha natureza, né? E aí ele começa uma nova vida, né? E essa vida é debaixo do Espírito. Paulo chama isso no capítulo 8 da lei do Espírito e da vida que me livrou da lei do pecado e da morte, né? Então essa é uma perspectiva antropológica que está dentro dessa abordagem doutrinária. Depois, na questão dispensacional, do capítulo 9 ao capítulo 11, né? Então mostra a relação do povo de Israel com o plano divino da salvação. Ou seja, é uma questão histórica, né? E o Paulo destaca a questão da rejeição
de Israel ao plano divino, porque aquilo que João fala, ele veio para o que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ou seja, de incluí-los no seu plano, né? Então, nós temos um novo grupo agora, né? Não o de judeus históricos, não o de descendentes históricos de Abraão, mas da descendência espiritual. Paulo explica isso também na carta aos Gálatas, né? Então, a preocupação de Paulo era que os romanos, né, não se submetessem, né, às exigências do judaísmo, né, que queriam impor aos novos convertidos os mesmos ritos da lei mosaica, né, as mesmas práticas que agora estavam superadas, né, pela graça de Cristo, advinda lá do sacrifício redentor, né, na cruz do Calvário, né? Então agora, do ponto de vista da dispensação, né, nós temos a dispensação da graça. Então houve uma mudança, né? Então antes tínhamos uma dispensação legal, uma dispensação da lei, né? E agora temos uma dispensação da graça, né? E por fim, Paulo nos apresenta a questão da vida prática, né? Do capítulo 12 ao 16, né? E ele está falando sobre relacionamentos, sobre a importância de termos uma vida de um testemunho poderoso, né? Então, do capítulo 12 até o capítulo 16, onde ele faz as saudações e tudo, então ele fala sobre as questões éticas, né? As implicações do evangelho, né? No cotidiano. Ele fala sobre as questões de responsabilidades cristãs com a igreja, com a família, né? Com responsabilidades com a sociedade. Então, todas essas doutrinas, que são as chamadas doutrinas de santificação, né, e da mordomia, do serviço, da obra, né, que são colocadas em destaque nesses últimos capítulos, né? Então, Paulo não deixa de tratar sobre isso também, porque às vezes nós temos uma vida muito voltada para questões doutrinárias, né, questões etéreas, questões eternas, e perdemos de vista as questões do comportamento, da prática, do testemunho, do dia a dia. Isso aconteceu muito com os fariseus, né? Então os fariseus, eles tinham todo o conteúdo, eles tinham todo o conhecimento, eles tinham a lei aqui, né? Mas não tinham os valores, os princípios aqui no coração. Então eles tinham um discurso que era correto. Jesus falou assim: olha, o que eles estão falando para fazer, vocês façam, mas não façam como eles fazem. Então nós cristãos não podemos perder isso. Às vezes somos afiados, somos bons, né, em ensinar, em doutrinar, admoestar, até para apontar o erro, né, dos outros. Mas não temos eficiência na nossa vida como testemunho, né, da obra de Deus em nosso coração, da transformação. Não conseguimos apresentar este novo homem. Este novo homem às vezes fica sufocado pelo velho homem. E isso é uma coisa que Paulo está explicitando aqui nesses últimos capítulos. Paulo sabia da importância de um testemunho poderoso, de uma vida cristã poderosa, né? De alguma forma, de alguma forma não, de uma forma bem objetiva, né? Deus utilizou essa carta como um seminário preparatório, né, para aquilo que os cristãos enfrentariam, né? Você sabe que a vida dos cristãos em Roma não foi nada fácil, né? Eles foram martirizados, né? Eles foram lançados aos leões, aos gladiadores, né? Alguns foram estaqueados e serviram de tochas humanas para iluminar os palácios, né? E durante a noite, ainda vivos, né? Então eles passaram por grandes lutas, grandes dificuldades, né? Essa carta certamente foi
uma carta encorajadora, né? Uma carta que lhe serviu como base, né, para o enfrentamento às adversidades, né? Serve, por exemplo, para nós. A carta aos Romanos é sumamente importante para o dia a dia, né? Porque ela ressalta bastante a fé. E a fé é a certeza daquilo que nós não estamos vendo, né? É como se pudéssemos apalpar o invisível, né? É como se pudéssemos contemplar aquilo que está somente no amanhã. Então, a carta aos Romanos é uma carta relevante para a nossa vida diária, para os problemas que enfrentamos, né? E tudo isso, a carta aos Romanos serve de alicerce, de subsídio, né? Porque a fé é o instrumento mais poderoso, né, para a defesa que podemos fazer, né, no dia a dia de todos aqueles ataques que somos alvos, né, que recebemos, seja do mundo visível, seja do mundo sobrenatural. Até a próxima.